Olá, o programa Olhar de Líder dessa semana entrevista o CEO da 3tentos Agroindustrial, Luiz Osório do Moncel. A empresa acabou de abrir capital na B3 e está em plena fase de expansão. É líder no Rio Grande do Sul e está agora também concentrando esforços para a operação no Mato Grosso. Luiz Osório, muito obrigada por ter aceitado o convite do broadcast. Irani, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês na TV Estadão, no broadcast que a gente tanto acompanha e a importância desse canal para o agronegócio e a economia como um todo no nosso país. Ok, vamos começar falando desse IPO que vocês acabaram de concluir, arrecadaram 1 bilhão e 300. Eu queria saber assim, vocês programaram o IPO para fazer frente ao programa de expansão de vocês? Sim, Irani, eu até diria assim, compartilhando um pouquinho do início dessa trajetória toda da 3tentos há 26 anos atrás, né, quando o nosso pai João Osório, meu irmão João Marcelo e eu decidimos fundar a companhia. Obviamente que naquele momento a gente nem passava pela nossa cabeça, mas com a evolução dos negócios, com a nossa percepção, principalmente nos últimos 10 anos, 10 ou 15 anos, que nós notamos que assim a baixa representatividade do agro como um todo, do negócio agrícola, né? Obviamente as empresas de proteína representam muito bem o último degrau dessa cadeia, mas o último elo dessa cadeia, mas essa parte toda da produção, ou que envolve desde os pré-lançamentos de produtos, enfim, a condução com o produtor rural, a gente sentia muita falta disso. E aí, em 2007, foi a primeira avaliação que fizemos, obviamente fizemos alguns movimentos em off para isso, e depois veio aquela crise de 2008 do subprime, obviamente a gente não fez. E agora, recentemente, a questão de uns 2 ou 3 anos atrás, nós começamos a estudar novamente essa possibilidade. Eu particularmente, Irani, eu acredito sim num IPO, não acredito em IPO preparado, né? Assim, principalmente para empresas que têm uma história e principalmente que assim tem um futuro na sua frente, né? Que tem um plano estratégico, que tem uma perspectiva de perenidade, né? Então a 3tentos ela ficou naturalmente preparada para entrar no IPO. Obviamente que nos últimos 2 anos a gente foi aprofundando as análises, os negócios, até que começamos a fazer em contato com os bancos de investimento. E aí no dia 12 de julho, que passou agora, nós então fizemos o lançamento da 3tentos na B3. Foi realmente um marco para a companhia, eu diria que o marco anterior tão importante quanto foi a abertura da 3tentos. Então, quando nós inauguramos ela em 1995 e agora em 2021, quando iniciamos junto com os investidores, junto com os novos acionistas, essa perspectiva de crescimento, completando a área toda do Rio Grande do Sul e, obviamente, fazendo o nosso início, a nossa estreia no Mato Grosso. Quer dizer, pelo que você está falando, então, vocês já estavam programando essa abertura de capital já há 14 anos. Foram atropelados um pouco pelas crises que vieram, depois, imagino, pela pandemia. Há 14 anos que vocês estavam com essa intenção de abrir capital. Não sei, não diria que era a intenção de abrir capital, né? Nós sempre focamos a parte, Irani, da governança, essa parte da transparência, dos negócios bem assim alinhados e conduzidos. Então, foi o que eu disse realmente a chegar até o momento de estar preparado para abrir a companhia na CVM, listar ela no novo mercado. Foi uma consequência de um trabalho de 26 anos, né? Obviamente que nós tivemos aquele momento em 2007, 2008, depois recolhemos, continuamos trabalhando, melhorando, incrementando as nossas ações, tanto
de produção, de comercialização e, obviamente, também de administrativas, né? Então, quando nós chegamos há uns 2 anos atrás, nesse momento, agora então vamos fazer o approach final para que possamos assim conversar com o mercado. Tivemos vários, mesmo nesse momento de pandemia que atrapalha tanto às vezes o contato pessoal, né? Mas fizemos alguns sites visits aqui com investidores e realmente eles puderam perceber a consistência da 300 nessa atuação no mercado diferenciada. A 300 faz uma atuação como um ecossistema, ou seja, nós entramos em contato com o produtor no planejamento da lavoura dele, em quais insumos usar, qual a melhor semente para determinada área, para determinada época, qual o melhor fertilizante, qual a melhor proteção de cultivos, até durante toda a condução da lavoura até o momento da colheita, né? E no caso da soja, que é a nossa principal cultura, no momento da colheita nós ainda destinamos ela para industrialização, ou seja, agregamos valor a essa cadeia que começou lá com o planejamento de uma lavoura junto ao produtor rural. Então, a 300 é muito bem percebida pelo produtor como uma empresa que está ao lado dele para ganhar juntos ou para administrar os riscos juntos, ou enfim, nós temos tantos fatores incontroláveis nos negócios como um todo, mas a 300 consegue com esse posicionamento realmente se diferenciar no mercado. E vocês estão com um programa bem forte de expansão, né? Bem agressivo. Pretendem abrir muitas lojas e também mais unidade industrial no Mato Grosso. Em quanto tempo você imagina que vocês estarão com esse projeto concluído, em primeiro lugar? Em segundo lugar, eu queria saber, a arrecadação que vocês tiveram nessa abertura de capital, ela vai ser integralmente aplicada nesse processo de expansão? Toda a arrecadação do primária, ela vai ser totalmente 100%, ou está sendo, né, 100% aplicada nesse plano de expansão, conforme foi descrito no Use of Proceeds junto ao acionista, junto ao investidor, né, e esses demais que estão entrando, a gente está deixando isso muito claro, né? Nós estamos tendo uma disciplina muito forte para aplicar 100% desse recurso nesse planejamento. E aí, começando a responder as tuas perguntas, sim, é um plano assim, eu não chamo de ousado nem agressivo, mas ele é um plano consistente que a 300 tem de um crescimento forte no Rio Grande do Sul, onde nós vamos abrir nos próximos, até 2025, dezembro de 2025, 22 novas unidades de negócio. 22 lojas de insumos, 22 unidades que recebem grãos, para que a gente possa fazer essa assistência técnica e cobrir o Rio Grande do Sul todo, onde atuaremos nas culturas de soja, milho, trigo e arroz. No Mato Grosso, nós estamos programando, melhor dizendo, a abertura de 8 unidades, né, sendo 8 lojas, com 8 lojas e 8 unidades de grãos, e a abertura já está em construção, fase bem, não adiantada, mas intensa, a construção de uma planta de crush de soja e depois, através do óleo degomado de soja que não for para alimentação, ele vai para a produção de biodiesel. Então, a 300 está com isso fazendo mais do mesmo, ou more of the same, como o mercado gostou muito de olhar. Nós temos uma capacidade de execução, a gente já tem 2 plantas industriais aqui no Rio Grande do Sul, né, com essa mesma operação que faremos no Mato Grosso. Então, para nós, isso não é novidade. O fato de ser o Mato Grosso, mas é um estado tão distante, tão longe do Rio Grande do Sul, nós costumamos, Irani, a falar que o Mato Grosso talvez seja o estado mais perto do Rio Grande do Sul quando se fala em agronegócio, porque é muito gaúcho que tem lá, os costumes, a gente tem, eu acho que isso ajuda muito, os acionistas fundadores têm propriedades, fazendas lá desde 2002, então fazem 20 anos que nós atuamos nessa região de Sorriso, Sinop, onde será construída a principal unidade da 300. Já estamos com
prédios alugados, já estamos com terrenos comprados, a planta, como eu falei, industrial, ela já está em andamento, porque nós, mesmo antes do IPO, nós já estávamos fazendo movimentos, que nós faríamos ou um crescimento sozinhos, num ritmo mais lento, obviamente, ou faríamos um crescimento junto com o investidor, né? E é o que a gente está fazendo agora, junto com o investidor, deixando muito claro esse plano, onde em 2025 a empresa estará muito atuante no Rio Grande do Sul, nessas 4 culturas, e no Mato Grosso, nas culturas de soja e milho safrinho, que é o milho safra hoje do Brasil. E já tem muito tempo, né, que o agronegócio do Sul já migrou bastante para o Mato Grosso, né? Não é. Mas no Rio Grande do Sul vocês têm toda uma infralogística também, né? Pelo que eu vi do material de vocês, com ferrovia e tal. Vocês vão ter também investimento em logística no Mato Grosso? A fábrica que vocês vão montar vai ser perto da BR-163, não é isso? Isso. Essa é aquela BR meio complicadinha, toda hora está todo mundo reclamando de muita, meio maltratada? É ela mesmo? É ela mesma. Ela está hoje já num processo de privatização assim da operação, né? Já tem alguns pedágios, vem num processo de melhoria, né? Ela já foi concluída o asfaltamento até que ela é Cuiabá-Santarém, né? Mas até a parte ali de Miritituba, ali já está muito bem conduzido, onde se tem ali um porto, um terminal portuário, né? Que fica ao norte, e o arco sul da ferrovia, como a gente tem ouvido falar do mercado, ele vai até Lucas, e de Lucas para cima, Lucas do Rio Verde, né? De Lucas para cima deverá ser o arco norte, né? Onde outras ferrovias estarão fazendo a conexão. A 300, a unidade da 300 Industrial estará entre Sorriso e Sinop, ou seja, a 100 e poucos quilômetros de Lucas, e nós estaremos no meio entre o Arco Norte e o Arco Sul, né? Nós faremos assim essa fotografia, Irani, que nós temos hoje, assim, como é difícil, a estrada é difícil, os portos, os terminais ainda são precários. Nós podemos olhar, ter um olhar assim passivo, como é difícil, ou termos um olhar ativo, que é o que a 300 está se propondo a fazer no Mato Grosso, como fizemos no Rio Grande do Sul, ou seja, nós vamos para realmente incrementar, nós vamos para ajudar todo esse mercado, ou a potencial que o Brasil tem, a potência que o Brasil é no mundo com o agro, para que a gente possa aproveitar hoje essas dificuldades logísticas em ser uma grande vantagem competitiva logo ali na frente, né? Então, a 300 está indo com esse olhar, está se preparando para isso, né? E o IPO veio nos dar muita confiança de que a gente vai chegar lá com certeza. Com certeza, mas vocês vão, então, investir em logística também? Sim, o fato da armazenagem já é um investimento muito forte em logística, né? Nós teremos uma armazenagem, como eu falei, em 8 unidades, além da planta industrial, e isso vai nos dar uma capacidade de deslocarmos, de utilizarmos o melhor momento para o transporte. A planta industrial na BR-163 ela está já 100% preparada para que seja instalado o desvio ferroviário no momento que essa ferrovia chegar lá, né? E, além disso, obviamente, a gente também está olhando e fazendo perspectivas em atuação tanto no porto de Miritituba ou mais ao norte, a gente ainda está vendo para fazer talvez um transbordo em algum terminal portuário fluvial, no caso. Ok. Vocês também divulgaram agora, recente, Luiz Osório, o balanço do segundo trimestre, que foi um balanço bom, né? Bem bom. Vocês divulgaram um crescimento forte, principalmente na venda de insumos. O preço dos insumos já está num patamar bastante alto. Você vê qual é a sua previsão para a safra 2021-2022, diante desse patamar alto que está o preço dos insumos agrícolas?
A gente tem a confiança de continuar crescendo, né? Então, em 26 anos, ou 25 anos, né? Nós estamos no 26º, que a gente costuma chamar, Irani, como, compartilhando contigo, como o primeiro ano dos próximos 25, e não o 26º, mas enfim. Nesses 25 anos, a 300 sempre cresceu, todos os anos, e sempre entregou uma última linha positiva, né? Nós temos assim uma confiança muito grande na capacidade do produtor rural em gerar essa riqueza. O nosso pai, o João Osório, ele hoje com 88 anos, ele comenta que a agricultura é a única coisa que faz brotar o recurso, o dinheiro, né? Então, nós temos essa percepção junto com os produtores, colegas nossos, né? Que estão conosco há tanto tempo e que estão se agregando à empresa. Então, nós continuaremos crescendo, né? Estamos fazendo o máximo, os números já do primeiro semestre ou do segundo TRI já concluem isso, né? Que a empresa realmente está com uma saúde financeira muito boa e com uma atuação muito adequada. Nós estamos chegando em todos os mercados que nós estamos nos propondo a ir e oferecendo essa solução para o produtor rural, e ele está recebendo de braços abertos, porque a 300 realmente está ajudando ele a progredir, ele a ter resultado também na última linha. O preço dos insumos, ele segue a lei nossa maior, talvez, né? No nosso, você como assim uma editora do mercado, você sabe o quanto o mercado é mandatório nisso. Não tem ninguém que consiga inibir. Então, se o preço de um insumo está muito alto ou muito baixo, se tem alguém que compre, que use e consiga fazer rentabilizar com isso, é o preço adequado dele, é o valor dele. A 300 sempre trabalha numa questão do valor adequado, o valor do grão, o valor do insumo, para que isso aí deixe a nossa margem e, com isso, também a gente consiga ser competitivo. Não vejo muita mudança para o cenário do agronegócio para 2022. Eu acho que o agronegócio continua firme. Os países ao redor do mundo, eles começaram a olhar o seu estoque de alimentos não mais just in time, como alguns anos atrás, né? Como se tinha navios sempre prontos, se tinha sempre uma produção. Hoje, eu sinto essa preocupação um pouco maior, ou essa cautela um pouco maior dos governos e através das empresas dos países, tendo uma segurança alimentar mais firme. Sabemos que é um negócio que está há milhares de anos no mundo, a produção de alimentos, e continuará daqui a milhares de anos. Não observamos, não visualizamos uma mudança, a não ser essa grande importância de nós estarmos produzindo cada vez mais por hectare de uma forma sustentável. Então, a 300 tem esse desafio também, ela assume esse desafio junto com o mercado, junto com os nossos clientes e principalmente com o time 300, levando uma comunicação para o produtor, uma comunicação positiva de que estamos sim produzindo alimentos, estamos sim ajudando a produzir energia renovável e vamos cuidar cada vez melhor desse meio ambiente que é tão importante. Então, quer dizer, você acha que os produtores vão manter esse ritmo de compra? Você acha que para a safra 2021, 2022 permanece em crescimento? Você saberia dizer uma estimativa? Fica difícil hoje dimensionar, principalmente em reais, né? Eu tenho convicção que o crescimento acontece, o investimento do produtor não diminui, ele quer produzir sempre mais por hectare, o que é um pensamento, uma posição boa, diferenciada, né, Irani, de um produtor querer produzir sempre mais por hectare, superando as suas próprias marcas. Isso é positivo para o produtor, é positivo para a sociedade como um todo, que tem mais acesso a alimentos. Daí, com isso, quanto mais alimento, mais barato ele fica. E
E é positivo, consequentemente, para 300. Nós estamos expandindo esse ano, nós já colocamos 4 unidades de negócio no Rio Grande do Sul, quando tínhamos uma previsão de colocar 6, e conseguiremos até final de dezembro colocar 7 unidades em funcionamento. Então, nós crescemos em área, e naquelas unidades que estão tendo maturação de 1, de 2, de 3 anos de presença nas cidades, essas unidades continuam crescendo um market share importante. Então, a gente está muito, muito animado mesmo, mas não é uma animação assim, será que vai... Não, é concreto, ela é consistente, ela é com um time hoje que nós temos de técnicos que são todos eles agrônomos, nós estamos trabalhando com mais de 130 engenheiros agrônomos atendendo o produtor rural, numa atuação não só presencial, como também muito digital. A 300 tem hoje o seu app, o app produtor, onde os produtores acessam esse app com seu login e senha e a sua assinatura digital, ele consegue ver todos os estoques deles, tanto de insumo quanto de grãos, e inclusive fazer o faturamento desse grão via app. Em poucas horas o recurso está na conta dele, ele faz o acerto das contas dele através do app, e isso vem crescendo assim exponencialmente. Tu sabe o quanto a tecnologia ela ainda precisa entrar no campo, e a 300 é hoje uma das líderes. Por quê? Porque ela está entregando uma solução ou provendo uma solução para esse produtor rural customizada, aquela que ele quer. Não foi somente inventada no Vale do Silício e chegar numa fazenda ele não vai usar. Ele vai usar aquilo que ele está adaptado ou que ele foi assim perguntado qual seria o melhor caminho. Nós até antes de lançarmos, como assim uma curiosidade, Irani, nós antes de lançarmos o app, nós ficamos, acho que uns 2 anos fazendo reuniões com produtores, cafés da manhã, enfim, e utilizando como que ele queria, como que ele não queria presencialmente, né? E nós continuamos em contato com o produtor para fazer as melhorias nesse app. Então, hoje, a atuação da 300 digital, nós temos um setor específico, né, que é com a gerência digital e serviços, que atende esse produtor rural. Então, nós sabemos que tudo vai ficar mais rápido, e nós criamos um omnichannel com ele, com esse produtor rural, onde as imagens da lavoura dele chegam diretamente no celular de um agrônomo, e um agrônomo que atendia 20 produtores, hoje atende, sei lá, 50, 60, com mais alta qualidade, com mais assertividade. E esse app foi lançado quando, Luiz Osório? Desculpa? Quando é que vocês lançaram o app? Não, o app começou em 2018, né? Começamos assim bem discreto, mas agora ele assim que a 300 é uma escrituradora, a gente faz também assinatura digital, vai nas fazendas com o equipamento para o produtor fazer sua assinatura digital. Então isso faz uns 2 anos, 1 ano e pouquinho que a gente faz mais diretamente com o produtor, né? Mas hoje nós já temos quase 3.000 dos 18.000 clientes que a 300 tem ativo na companhia, em torno de 3.000 já estão fazendo uso direto, e esse número vem assim crescendo rapidamente. Eu achei que tivesse vindo junto com a pandemia aí, que acelerou não, muito. Foi antes, a gente começou antes, né, nos dias de campo, que a gente chama do Crop Show 300, que é o evento que a gente faz anual aqui. Obviamente que não fizemos, né, durante a pandemia, mas queremos e estamos na expectativa de que em fevereiro do próximo ano a gente possa fazer. Até fica aqui já o meu convite para você e para os produtores aí para participarem conosco. E aí nós começamos com o produtor interagir já digitalmente, com previsão do tempo, informando ele sobre o mercado, né, como estavam os dólares. Então ele sempre entrava no app 300 e estava atualizado. Aquilo ali foi assim, um primeiro passo para que ele hoje transacione também digitalmente. Você estava falando aí também da preocupação ambiental, né? Você estava falando dessa preocupação que vocês têm com o renovável, com respeito ao meio ambiente.
O Brasil não está com uma imagem muito boa lá fora, ainda mais agora com tanta queimada, enfim. E vocês são uma empresa exportadora. Vocês sentem essa questão na hora dessa negociação? Porque hoje em dia a questão ambiental deixou de ser um papo de ambientalista, né? E virou uma coisa de negócio mesmo, uma questão corporativa. Vocês sentem essa resistência externa por conta da imagem que o Brasil tem agora? Não, nós nunca sentimos isso no negócio, né? A gente, assim, percebe isso, obviamente que não concordamos de forma nenhuma com desmatamento ilegal, assim, com queimadas, né? Que muitas delas, infelizmente, quando a gente vê o país que passa por 5, 6 meses de seca em várias regiões do país. Tem, obviamente, outras regiões que é muito mais tempo, mas vamos fazer nessas regiões produtivas, nós temos alguns momentos com uma estiagem que é no mínimo de 5 meses, né? E com uma vegetação que se torna muito seca e qualquer fagulha ou qualquer toco de cigarro, como a gente fala, pode gerar um incêndio realmente de proporções muito, muito grandes. A 300 nasceu como uma empresa ESG há 26 anos atrás, Irani. Eu tenho assim a convicção de que a nossa atuação no plantio direto, a nossa atuação junto ao produtor rural para que ele use consuma cada vez menos para produzir cada vez mais, e quando consumir de forma correta esses defensivos que estão ficando cada vez menos agressivos à natureza. Então, nós hoje não, há muito tempo, há mais de 10 anos, por exemplo, a 300 fez o primeiro As Damas, que é um evento somente para agricultoras, onde elas observam tudo que nos outros 2 dias é disponibilizado para o público em geral, e além disso, algumas questões que são de interesse mais das mulheres, como sucessão, como planejamento financeiro, como toda essa segurança que a mulher, como, vamos dizer assim, falando no interior, ela realmente assume um papel de liderança dentro da sua casa, com seus filhos, né? E isso, ela atuando profissionalmente, ela tem na 300 assim um canal muito, muito adequado. Nós temos uma atuação direta em termos de meio ambiente com a produção de um combustível renovável. E a 300, depois do RenovaBio, que é o maior programa de redução de emissão de carbono do mundo, né? Só que nunca saiu em nenhum lugar isso. Eu não vi assim que, olha o Brasil, principalmente não pelos brasileiros, mas principalmente pelos outros países, né, que competem com o Brasil. Então, nós, muitas vezes, nós produtores rurais, somos taxados como que nós estamos destruindo a natureza ou agredindo a natureza. Nós não estamos agredindo a natureza. Nós estamos e precisamos conviver com ela da melhor maneira possível. Então, isso é um posicionamento que a 300 tem, que os clientes da 300 têm. Nós, esse ano, até o final do ano, agora já vamos ter o nosso relatório ambiental, o GRI. A 300 hoje é uma empresa que está trilhando o caminho mais B para se tornar uma B Corp, provavelmente já no primeiro semestre do ano que vem. Temos feito várias interações com pessoas assim, muito profissionais coerentes do meio ambiente que têm trazido e têm enxergado a necessidade de alimento, energia renovável, meio ambiente, agricultura, enfim, transporte, tudo que envolve o nosso dia a dia para que a gente possa prover não só o Brasil, como o mundo, né, de alimentos. Mas você não acha que o Brasil precisa mostrar o que tem sido feito? Você está falando assim da visão que se tem do Brasil hoje na questão ambiental, principalmente nessas questões de desmatamento, enfim, como uma visão injusta. Você acredita que a visão externa sobre o Brasil é uma visão injusta?
ela é injusta para com o produtor rural. Esse produtor rural, eu não vou falar 100%, porque nada tu pode falar 100%, né, Irani? Mas a imensa maioria dos produtores rurais, seja em qual estado ele estiver, ele está procurando fazer o melhor plantio direto, a melhor tecnologia, utilizar menos água nas suas pulverizações para realmente ter uma efetividade melhor. E ele está realmente, porque se ele não cuidar da natureza que é parceira dele no negócio, ele sabe que o horizonte é muito curto, né? Politicamente, eu vou evitar de falar aqui assim a minha opinião, mas eu acho, e eu até eu vou compartilhar com quem estiver assistindo, principalmente contigo aqui, que eu até tenho um sonho, que eu gostaria de ser um porta-voz, assim, de puxar essa discussão. Eu não tenho receio de conversar sobre esse assunto, nós no agronegócio, porque eu já andei em vários países, principalmente nos Estados Unidos, e nós não somos piores. Nós precisamos ter, assim, essa vontade de demonstrar o lado bom. E o lado bom, às vezes, não gera notícia, né? Ele não atrai muitas as pessoas, é uma opinião que eu tenho. E aí, mas isso que nós estamos fazendo hoje aqui, tentando achar o lado bom, mas a BR-163 está ralada, tal. Não, mas já está melhorando, e isso é uma oportunidade também, além de ser um ponto negativo, né? Mas não tem portos ainda, mas vai ter, e daí nós vamos crescer. Então, nós somos o maior produtor de soja do mundo, com 137 milhões de toneladas na última safra, quando os Estados Unidos vão colher agora 115. Né? Só que ninguém fala, ainda baixa. A Bolsa de Chicago é lá em Chicago, claro, né? Mas é lá nos Estados Unidos. Mas o maior produtor de soja do mundo, que é a proteína mais barata do mundo, é o Brasil. E nós fizemos um plantio direto, e eu fui num congresso plantio direto na Espanha, onde eu era assim, me sentia até um popstar, né? Porque de tanto que os agricultores vinham perguntar como que o Brasil fazia um plantio direto na palha, sem revolver o solo, mantendo uma palhada, matéria orgânica e tal, com tanta naturalidade. E eu digo que são por dois motivos. O principal deles dois é o produtor rural realmente dedicado e não tem ruim para ele. E o segundo, obviamente, que sem ele a gente não conseguiria, que é um clima, que é realmente um ambiente muito propício para isso acontecer. Então, nós não temos neve, nós não precisamos revolver o solo para esquentar esse solo para poder plantar. Então, são muitas situações que nos geram e nos dão vantagens competitivas. Nós, mercado, nós temos que usar cada vez mais elas. Então, por que o agronegócio não já toma para si esse papel de porta-voz, como você está falando? Eu acho que, eu não sei exatamente, eu não saberia te responder o porquê, né? O meu irmão e o João Marcelo, a gente fala às vezes assim, como é difícil a gente reunir produtores, né? Os produtores moram e têm assim atividades muito distantes uma das outras, né? Uma propriedade da outra. Ele é muito trabalhador, ele vai cedinho para fazenda, para propriedade dele e volta à noite, né? Então, isso para a sua casa, quando não fica na maioria das vezes lá mesmo, na propriedade, morando lá. E aí, achar esse discurso, essa voz assim que possa representar o setor de maneira é difícil, não é fácil, né? E eu assim, sem que a gente tenha um entendimento eu não vou falar somente de governo, né, mas ou de governos, independente de qual cor partidária seja, se a gente não tem um entendimento de uma camada que tem acesso assim, aos meios de comunicação, enfim, fica difícil. Mas eu acredito que está mudando, né? O fato da 300, e assim como outras companhias, mas falo por nós, estar na B3 é uma honra. Eu falei isso para o Gilson lá no momento, que realmente a gente ficou e está muito feliz e confiante de que a gente é mais uma voz dentre
dentre tantas, né, que a gente tem que fazer isso melhorar. Eu gostaria muito de falar, assim, às vezes eu até falo, uma pessoa que está nos Jardins em São Paulo, ou que está no Leblon, ou que está em Porto Alegre, no Moinhos de Vento, né, ou qualquer outro lugar do país, em grandes cidades, né? Entendam que tem produtores rurais, o alimento não brota nas gôndolas do supermercado. O leite, o pão, o óleo de soja, a batata, o tomate, enfim, não brotam ali. Tem produtores. Tem muitos produtores. O nosso arroz e feijão. Então, imagina quanta dedicação, quanto suor tem atrás da gôndola do supermercado. E aí, nós precisamos tratar isso com mais cuidado, né? Então, nas viagens que eu fiz, por exemplo, em uma ocasião nos Estados Unidos, eu fui num tambo de leite lá muito grande, perto de Chicago, e cheguei no momento que tinha uma classe de terceira, quarta série, era mais ou menos assim, as crianças, os alunos, vendo uma vaca parir, né? Assistindo assim com proteção, tudo, e fazendo o professor junto, ensinando as crianças de como era todo o circuito para que chegasse, aí terminava no final, lá tinha uma lojinha com sorvetes, com iogurte, enfim, para elas entenderem aonde sai. Então, essa visão no Brasil, a gente precisaria ter mais, e não é dizer que o agronegócio é melhor que tudo, não, longe disso, né? Mas ele começa ali, e começa, né, com uma situação fundamental, né, que é o alimento. A empresa é tocada por você e pelo seu irmão, né? O Sim. seu pai que criou a empresa, ele ainda está em atividade aos 88 aí, como você falou? Não, ele tá já assim mais em casa, ele vai para o apartamento dele em Porto Alegre, fica no interior, né, vai nas fazendas assim fazer alguma visita, às vezes até vai na 300. Ele e a mãe são conselheiros eméritos da 300, assim, e eles começaram essa trajetória como casal em 1954, né, plantando 70 hectares de trigo no Rio Grande do Sul. Foi um dos pioneiros nessa nossa região lá no Noroeste Gaúcho, e nós, assim, temos muito orgulho, né? Tanto a mãe tem 83 para 84 anos e nós ficamos, assim, muito orgulhosos, né? Com a atuação deles, né? Como eles, assim, marcam a história dessa agricultura de 54 para cá no Rio Grande do Sul e no Brasil, porque também foram para o Centro-Oeste em 1982, para Goiás, depois venderam a operação de Goiás, e aí o João Marcelo e eu e eles compramos a operação no Mato Grosso, né? Então, a gente é produtor rural e também é empresário junto com os nossos clientes, que ao mesmo tempo são nossos colegas. A empresa é tocada por mim, eu estou como CEO, o João Marcelo está como COO, e além disso nós temos mais 8 diretorias, 8 diretores atuando a par e passo conosco, um time muito, muito bem preparado, comprometido, né? Enfim, vamos em frente. É líder no Rio Grande do Sul. Sim, a 300 está nesse primeiro grupo, assim, na atuação de grãos, na atuação principalmente de insumos, e ela faz essa, vamos dizer assim, essa atuação de ser um ecossistema que é difícil de acharmos comparáveis. Até quando nós estávamos falando com, assim, os parceiros, bancos de investimento que estiveram junto conosco, a gente buscou comparáveis, assim, listados, e realmente a 300 ela se diferencia por essa atuação que acaba sendo uma barreira de entrada. Entendi. Então, não dá para saber de colocação no ranqueamento nacional? Sim, não dá para saber, sim. São várias fontes que a gente tem, né? Obviamente que a 300 está entre
as 10 maiores do Brasil, eu diria que hoje entre as 4, 5 maiores do Brasil, né? É um mercado altamente fragmentado, até por isso que a 300 está indo para o Mato Grosso, para trabalhar nessa consolidação, né, Irani? Onde a gente sabe que também tem outras empresas fazendo movimentos similares, até anteriores ao da 300, mas com essa perspectiva, com esse posicionamento, realmente a gente tem a confiança que a 300 vai estar e irá continuar agregando muito para o produtor rural. Hoje, o maior distribuidor de insumos agrícolas do Brasil, que é uma cooperativa, né, ela tem menos de ao redor de 3%, né? E a 300, que está entre as 5, ela tem 1% do mercado como um todo. Então, isso é ruim, é muito fragmentado. A gente pode olhar, não, é bom porque a gente consolida, a gente faz um trabalho melhor e também essas empresas que são menores também têm a oportunidade de crescer ou se manter, né? Luiz Osório, você deixou claro aí que não quer falar sobre a questão política. Mas eu insisto só um pouquinho e não vou insistir muito nisso. O setor do agronegócio, que foi um setor de apoio ao governo, ao atual governo, um setor forte de apoio, ele ainda está fechado com o governo? As medidas que o governo está tomando estão de acordo com o que vocês estavam esperando? Eu não saberia te dizer assim exatamente o pensamento do produtor, né? O que eu posso assim afirmar é que assim, independente de governo, né, o agronegócio ele é muito resiliente. Então, hoje é um setor que representa ao redor de 25% do PIB nacional, né? Ele é resiliente à pandemia. Vamos só parar aqui, né, para nós não citar tantos outros fatores climáticos, ou de mercado, ou de dólar, ou disso ou daquilo, né? Ele é resiliente. E ele vai, assim, o governo que estiver ou que entrar, ele pode ajudar mais ou menos, mas independente de governo ou de situação, nós, assim, eu particularmente, não falaria como empresa, mas eu acredito muito no produtor rural, né? E na independência dele, de qual governo estiver lá, pode ser mais adequado ou menos adequado o posicionamento desse governo para a produção rural ou para o país como um todo. Mas o produtor, ele lidera, ele sabe a importância dele e ele sabe que ele precisa trabalhar de sol a sol. Então, não é um negócio que o produtor somente visa dinheiro. Esse produtor genuíno brasileiro, que comentamos aqui, ele é admirado no mundo todo pelos outros produtores, né? E aí, então, com isso eu, assim, confesso para ti que eu não sei essa resposta. Tá certo. Então, a gente já até ficou além do tempo que a gente tinha se proposto, né? Eu queria abrir para ver se você ainda tem algo para falar e te agradecer novamente por participar do nosso programa, tá? Irani, sim, eu tenho. A primeira delas é agradecer muito ao Broadcast por esse convite e aqui ter a oportunidade de trocar alguma ideia com o mercado, com o produtor, né? E dizer assim a confiança que nós temos, e eu posso dizer que é uma confiança do setor primário do Brasil, do setor que está investindo assim com muita paixão para que a gente possa ter produtividades cada vez melhores, produções cada vez mais apropriadas ao consumo, e que com isso a gente consiga trabalhar um crescimento em todas as frentes, né? Não somente numa frente de produção de dinheiro ou de lucro, mas também em frentes como meio ambiente, como sociedade, né? E como uma convivência legal entre o campo e a cidade. Ok. Muito obrigada. Muito boa Eu que sorte agradeço. aí nessa nova jornada. Para todos nós. Um abraço.